Fala galera, no ar, Espaço Universitário. Hoje vamos apresentar um trabalho de conclusão de curso que fala de um dos grupos mais tradicionais do samba, o Demônios da Garoa. O documentário aborda a trajetória do grupo que tem mais de 70 anos de história. Pois é, Rafa, um trabalho bem completo que conta com entrevistas de jornalistas, críticos e músicos que detalharam aspectos relacionados ao estilo de interpretação, baseado na linguagem dos imigrantes, o estilo gaiato. E hoje com a gente, Romulo, estão as jornalistas Thaís e Rebeca, que se formaram pela faculdade Emim Morumbi. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. Thaís, conta pra gente como foi a escolha do tema. Não foi um processo tão difícil, mas a gente já tinha uma ideia que queria trabalhar com cultura, né? Então o grupo inteiro gostava de música e a gente queria também trabalhar com algo histórico. Então a gente pesquisou na internet datas importantes e descobriu que o Demônios da Garoa iriam fazer 70 anos naquele ano, então o start foi esse mesmo. Rebeca, e na produção, como foi para contratar todas essas pessoas? A gente teve 2 semanas para agendar as entrevistas, né, com os entrevistados. Eram cerca de 16 pessoas. Na primeira semana a gente tinha uma entrevista por dia. Não foi difícil, digamos assim. As pessoas ficaram bem receptivas quando a gente falava: a gente está fazendo um documentário sobre Demônios da Garoa, você gostaria de participar? E era sempre alguém ligado ao grupo, ligado ao tema. Então foi bem receptivo. A gente teve algumas dificuldades, às vezes, de agendar o horário no estúdio da universidade, alguma coisa assim, mas deu tudo certo no final. Cada uma de nós tinha algum talento, né? Então a gente foi usando cada talento para poder conseguir fazer um bom documentário. Ok. Thaís, e para gravar, como é que vocês fizeram? Vocês tinham os equipamentos, a faculdade cedeu os equipamentos, carro vocês também tinham para se locomover até os locais, entrevistas e tal, como é que foi isso? No início a gente sabia que seria muito difícil, porque documentário demanda muito tempo e a gente não tinha estrutura alguma, assim, câmera nossa, etc, a gente não tinha. Então por isso a gente começou a pensar no documentário no segundo semestre logo de cara, assim. Então nas férias a gente agendou as entrevistas e já chegou no estúdio falando: olha, eu quero essas datas. Porque a gente ia depender muito deles, porque a gente não tinha nenhuma estrutura. E então a gente chegou já com todas as datas na mão e só falou: precisamos de vocês e não vamos abrir mão dessas datas. Acabou. O carro, como ela disse, cada uma tinha um talento, a gente tinha uma colega que tinha carro. Era nosso motorista. E era o nosso motorista. Então a gente falou: olha, a gente tira algumas coisas de você, mas você vai ter que se comprometer inteiramente com as entrevistas, então você vai ter que ir em todas. Isso não quer dizer que ela faria todas as entrevistas, mas ela levaria a equipe a todos os lugares. E por isso que deu certo, porque do início a gente falou: é muito difícil e a gente precisa de total comprometimento de todas, assim. Então ou vocês fazem desse jeito ou não vai ser documentário, vai ser produção de texto, que é mais fácil, qualquer outra coisa. E aí deu certo. Então, que bom, o trabalho foi funcionou. Foi intenso, porque quando a gente apresentou o TCC, inclusive, uma professora falou assim: nossa, parece que foi tudo tão fácil para vocês. A gente, não, organização demanda muito tempo e comprometimento. Então a gente, desde o início, falou: vai ser dessa forma, se ninguém apoiar, não vai funcionar. E a gente muda o tempo. A gente fez um diário de bordo, né, relatando as nossas conquistas e também algumas dificuldades da gente. Por exemplo, o equipamento às vezes que não funcionava, o trânsito de São Paulo, que a gente não chegava no horário, às vezes, para o entrevistado, e ficava ligando. Basicamente foi isso. E o resultado final agradou? Muito. Nossa, demais. A gente lendo para chegar aqui e apresentar melhor como foi, porque fazem 2 anos, a gente lembrava e falava: nossa, como foi legal fazer tudo isso, entendeu? Apesar de todas as dificuldades e tal. Teve várias pessoas que deram bolo na gente. O pessoal do estúdio esqueceu o equipamento e a gente teve que voltar no outro dia. E a despedida da entrevistada foi: da próxima vez não esquece nada, tá? Nossa. Então foi um jogo de cintura durante todo o processo. Mas foi bom. Deu tudo certo. Deu certo. Muito bem. Romulo, não vamos perder mais tempo. Vamos assistir o vídeo? Claro, Rafa. Então roda aí Demônios da Garoa, samba de gaiato. Demônios da Garoa, a princípio, chamava-se Grupo do Luar, lá nos anos 40. Tá? Em 1943,
participou de um programa de calouros na Rádio Bandeirantes e ganhou o primeiro lugar. O programa chamava-se A Hora da Bomba, do J. Antônio Dávila, e ganhou o direito de participar do programa do Vicente Leporassi na Rádio Bandeirantes 2 vezes por semana. E ele anunciava esses endiabrados grupos do Luar. A expressão, o título, o nome Demônios da Garoa veio exatamente pelo fato dos seus integrantes tocarem com muita categoria. Então, os caras estão endemoniados, são fantásticos e tal. Então, o endemoniado para demônios foi um passo e foi assim que aconteceu. Era tudo uma garotada, 14, 15 anos. Meu pai, nessa época, tinha 15 anos, que é um dos fundadores do Demônios da Garoa, o Arnaldo, meu pai. Eles começaram num programa da Rádio Bandeirantes, ficaram lá algum tempo, depois eles foram para a Record. Foi na Rádio Record que eles conseguiram, assim, mais fama, né? Foram se consolidando. Os Demônios nasceram aqui na região da Moca, no Moca, no Brás, assim, e aqui na Zona Leste, onde a presença italiana é mais forte ainda. O conjunto fez sucesso a partir dos anos 50. Primeiro fizeram uma ponta, cantaram um pedacinho só da música O Cangaceiro. Aí depois começaram a gravar outras coisas. Quando gravaram a Dona Irã, aí deu-se um grande sucesso. O que ele trouxe foi em 1951, um samba chamado Malvina. Em 52 ele trouxe Joga Chave. O Demônios gravou e foi campeão do Carnaval em 52 com Joga Chave, né? Aí depois do Saudosa Maloca, tudo que o Adoniran compôs, ele trouxe para o Demônios. Porque foi uma das maiores duplas dentro da música popular brasileira. O Adoniran compondo e o Demônios interpretando. O Adoniran é um gênio. Foi um gênio. E tanto na escrita quanto na percepção de oportunidades. Artisticamente, a figura principal, eu diria que é o Adoniran, mas isso do ponto de vista artístico, não do ponto de vista prático. Os compositores, eles sempre estavam nas emissoras de rádio. Eles levavam as músicas para os cantores conhecerem, para os maestros, arranjadores. Se falava antigamente, né, os apresentadores. Agora vamos escutar Saudosa Maloca, música de Adoniran Barbosa na interpretação dos Demônios da Garoa. Então era um pacote, né? Todos ganhavam referência. O Adoniran Barbosa ele não tocava instrumento nenhum. Porém, ele sabia o que queria. Então, ele quando fazia um samba, por exemplo, o samba já vinha com a letra, a música e letra. Quer dizer, o compositor é quem interessa, o intérprete é o canário. Dificilmente ele faria sucesso lançando suas próprias músicas, porque as músicas do Adoniran, elas tendem para esse processo forte, melodramático, disjuntivo, elas são letras tristes. Tem gente que acha que os Demônios cantam as tragédias assim, tipo Saudosa Maloca, Abrigo de Vagabundos, Iracema, né? São músicas, em princípio, tristes, né? Mas se não levar no humor, não dá. Porque o humor é como se fosse um analgésico, assim. Eu acho que o Demônios da Garoa consegue atenuar isso e trazer isso para um registro mais acelerado, né? O registro em que, a tristeza está lá, mas também está lá a brincadeira, também está lá o gingado, também está lá, digamos assim, um certo diálogo com outros elementos. E essa atenuação, para mim, foi fundamental para o Demônios da Garoa ter estourado com as músicas do Adoniran. Demônios da Garoa, que já está completando mais de 70 anos. Foi fundado em 43. Então é a partir daí que surge o samba gaiato, em São Paulo, com seu sotaque, com a sua irreverência. Quando o Adoniran Barbosa trouxe o primeiro samba para o Demônios da Garoa, era um samba que não tinha aquela coisa jocosa, aquela coisa de brincadeira. E o Demônios precisava de uma forma para se independer, para se identificar, porque até então o Demônios cantava igual os outros grupos vocais que existiam. É difícil rotular, eles são samba, mas é um samba tão diferente, é uma coisa tão diferente do que você pegar um Martinho da Vila, do que você pegar um samba de raiz carioca, ou do que você pegar um pagode, não tem nada a ver. Né? Então, mesmo o cara que não gosta de samba, ele gosta de Demônios da Garoa, porque aquilo não está rotulado como samba, aquilo é Demônios da Garoa, acabou. É tão singular que você passar de um para um conjunto exige uma tradução, uma operação que fez, por exemplo, dos Demônios, eu não sei se o maior,
mas seguramente um dos maiores conjuntos vocais no sentido de assimilar a técnica cênica teatral. Os Quais surgiu de uma brincadeira, né? Toda essa onomatopeia, os Quais, os din-din-donde, os nós fomos, nós voltemos. Até o Saudosa Maloca isso não existia, né? E o meu avô resolveu colocar isso no Saudosa Maloca, né? Com os din-din-donde nós passemos, não sei o que, isso tudo não existia. O Demônios era contratado da Rádio Nacional, programa Manuel da Nóbrega, e estavam cantando no camarim Saudosa Maloca como ela é hoje. E o Manuel da Nóbrega passou, ouviu, gostou, chamou o diretor da rádio para que eu visse, falou, vocês ensaiam essa música desse jeito que vocês estão cantando, que vai ser o sucesso do ano. Em Saudosa Maloca, né, o Adoniran fala assim, mais um dia eu não posso me lembrar, né? E os Demônios da Garoa interpretam assim, mais um dia nós nem pode se lembrar. Então esse nós que é colocado aí, na maioria das canções, ele traz na canção exatamente isso. Eu estou articulando um pertencimento desse grupo, né, externo às canções, e a performance do grupo também, né. O humor é muito usado por eles nesse processo. E foi aonde surgiu a coisa gaiata, aquela coisa bem simples, aquele linguajar daquele pessoal que engraxava sapato. A versão do Demônios da Garoa aqui, acredito eu, seja a versão mais forte no imaginário popular, seja a versão mais forte, agregando o elemento humorístico, o elemento que existe, né, o elemento de variação linguística, agregando a pulsação rítmica e agregando também a melancolia. Cada talba que caía, doía no coração. Mato Grosso quis gritar, mas de cima eu falei. É uma música muito boa, mas a gente nunca sabe se uma música muito boa vai fazer muito sucesso. É uma música que a gente não sabe. Tem um monte de elementos. Então eu acho que é uma conjunção de elementos que faz essa música estourar com o Demônios da Garoa. A gente vê assim uma coisa enraigada paulistana, o italianado misturado com português, misturado com todas as diversas raças que já passaram por São Paulo, que estão aqui, e naquela época não era diferente. É um estilo próprio de samba, é um grupo vocal, né? Então as pessoas esquecem um pouco disso. É um grupo de samba, não, é um grupo vocal. Beatles foi um grupo vocal, né? E num estilo que só eles fizeram e eles ainda fazem. O que acontece quando a gente pensa em Demônios da Garoa, a gente não consegue pensar de outro jeito. O jogo vocal deles é muito bonito, né? É muito bem feito, né? Inclusive eles têm bom gosto nas escolhas, né? Das vozes, né? De o que vai fazer, quem vai cantar o quê. Nós somos cada um uma corda aqui, né? Então na soma forma um acorde. Se não estiver batendo com o que está sendo tocado, aí choca a harmonia. Eu sou um músico contemporâneo, quer dizer, eu toco de tudo, né? Assim, né? Além dos Demônios da Garoa, eu também toco outros estilos musicais, né? Então, assim, eu posso dizer com propriedade, é muito difícil tocar no Demônios da Garoa. A maneira mais simples de cantar e a maneira mais difícil de fazer esse simples. Eles mantêm a formalidade do DVD, do CD, o mesmo timbre assim das vozes, eles mantêm sem mudar nada. É como você colocar o CD e eles estiverem tocando aqui. Isso é bem... não se vê hoje em dia, né? Hoje não tem mais nenhum da formação principal, né? É filho, é sobrinho, é amigo, mas o timbre e o estilo continua igualzinho. Se você fechar os olhos, você parece que está vendo todos os 5 lá. Nós não vai mais. Os Demônios, eles tocam um samba com um balanço do sambista, assim, e a garra dos coqueiros. Muito legal essa primeira parte, não é não, Romulo? Olha, muito bom mesmo. Gostei bastante. É isso aí, vamos fazer uma rápida paradinha, mas não sai daí. Espaço Universitário volta já. Espaço Universitário de volta. Hoje apresentando um documentário sobre o grupo Demônios da Garoa. Romulo, esses caras fizeram história, não é não? Pois é, Rafa. É muito bom saber que os Demônios da Garoa traduziram melodias e letras dramáticas em brincadeiras
e harmonia vocal. É isso aí. E hoje com a gente no estúdio estão as jornalistas Thaís e Rebeca, que se formaram na EMB Morumbi. Meninas, como foi o processo de edição? Nós tínhamos 14 horas e 30 minutos de material bruto, porque a gente tinha 17 entrevistas, né? 2 delas com o grupo, né, Demônios da Garoa. E à medida que a gente ia fazendo o documentário, né, editando, a gente ia alterando os roteiros, né, construindo mais o nosso documentário. Então a gente teve 19 roteiros no total. Caramba. Foi um processo bem trabalhoso, mas o produto final deixou a gente bem feliz. Muito bom, ficou bom mesmo. Romulo, vamos assistir a segunda parte do documentário, que estou até ansioso. Roda aí. Os demônios colaboraram muito com esses quais, e com essas frases, esses cacos, né, vamos dizer assim, falando de uma forma teatral, em que, enfim, eu retomo, é o lado cênico dos demônios que tem que ser reverenciado porque é muito legal. O meu pai, ele dizia, você perguntava alguma coisa para ele, falava, ô Arnaldo, o que é isso aí? Ele falava, isso aí é um quais. Porque nas interpretações dos Demônios da Garoa, tem muito pouca música que tem quais, palavreado, quais. Ah, então, ele fala, o que quer dizer isso aí? Cacães com lãs, o que é isso aí? Fala, isso aí é um quais. Ou um subtroço do vice-treco. Subtroço do vice-treco. Isso é boa, né? O Demônios da Garoa não só dava um retoque, às vezes, na música, como também criou o som onomatopaico, que é o Canis Cuscuz, Canis Cuscães, Paz. Muita gente canta a introdução do samba do Ernesto com quais, e não é pães. Pães. É pães, não é quais. O Trem das 11 é a mesma coisa, é banzãe. E o pessoal canta quais. Faz caringundum, não existe também. É o paz calingundum. As músicas dos Demônios da Garoa hoje, os shows, os espetáculos que eles fazem, eles não esquecem, evidentemente, o grosso, os principais números do Adoniran Barbosa. Vai falar para uma criança de 4, 5 anos, ela canta o Trem das 11 e está no inconsciente coletivo. Então, o que acontece? O que eu percebo é que isso daí é um fenômeno. Eles fazem parte da história de todo paulistano. Olha, nem vou falar do mundo do samba, nem da escola de samba. Quando eu ponho o Trem das 11 aqui, para todo mundo aqui na porta. Quer dizer, mexe com o pessoal. Eu acho que existe uma sacada humana aí, né? Quer dizer, um jeito de ser do paulista que faz com que o Trem das 11 bata no coração dele. O Trem das 11 ele estava engavetado, ficou engavetado durante 5 anos. E os Demônios não tinham gravadora mais, já estava sem gravadora em 64. Quando o Arnaldo bate a porta da Continental, e lá ele diz que quer voltar a gravar. Aí o Braz Bacarim, ele diz, olha, tudo bem, eu trago vocês de volta aqui, mas vocês têm que gravar coisa do Adoniran Barbosa. Eu quero o inédito do Adoniran Barbosa. O Trem das 11, bem à maneira do Adoniran, ele ensaiava, ele jogava 1000 ideias, pensava em alguma coisa engraçada e dava para algum parceiro desenvolver. E fazia lá as suas canções e muitas vezes não estavam redondas. E o Trem das 11 foi uma delas. Chegou uma canção compridona, tal, que tinha momentos interessantes, mas não era toda boa. Quando veio era um pergaminho. Aí o Demônios foi podando, foi mexendo, foi ajeitando. Mas assim, se você pegar a letra do Trem das 11, ela são duas partes pequenas. E os Demônios da Garoa foram trabalhando junto com a Adoniran, reduzindo a canção até aquelas 11 linhas que são brilhantes. Ela é inscrita num festival, concurso carnavalesco do Rio de Janeiro, era 4º centenário do Rio de Janeiro. Essa música é incluída lá, encaminhada e é aprovada e fatura o primeiro lugar. Aí quando estourou o Trem das 11, um samba paulistaníssimo, né? Imagina a vingança, assim, né? Em pleno 4º centenário do Rio de Janeiro, no carnaval, assim, uma festa que tinha tudo para ser dos cariocas, acabou sendo de São Paulo. Porque o grande vencedor do carnaval foi o Trem das 11, encantado pelos Demônios. Os Demônios da Garoa, junto com a Adoniran, junto com o Germano Matias e até com a Exaurinha Garcia, colocaram um padrão paulista de composição e interpretação. Há muitos anos o conjunto basicamente refaz o que fez ali há 30, 40 anos atrás. E como continua sobrevivendo?
porque ele se tornou, de fato, um dos símbolos desse São Paulo que participa do Brasil. Quando o Vinícius diz São Paulo é o túmulo do samba, assim, Demônios da Garoa para fazer, opa, peraí, mãozinha saindo da cova aqui, não somos túmulo não, nós estamos bem vivos. Né? Desde o século XIX até aqui tem mais de 3.000 músicas falando da cidade de São Paulo. A cidade mais cantada do mundo é essa que nós vivemos. E o Adoniran deu a sua contribuição também, falando do Bexiga, falando de tanta coisa boa. Demônios da Garoa, bom, tem a importância para o cenário musical todo de São Paulo, né? Eles foram uma expressão, um tremendo expoente da música paulista, principalmente no século XX. Vieram sozinhos, construíram uma história e construíram uma marca, porque isso vem há 70 anos atrás. Foi arte. Eles estavam desenvolvendo uma arte ali no começo. Né? Você nunca começa com o pretexto, com a intenção de repente virar um mito, virar a cara de São Paulo, como o Demônios virou, né? Ser o representante máximo do samba da nossa cidade. Quando o Demônios da Garoa foi homenageado pela Rosas de Ouro, foi um momento também incrível que a gente acompanhou o ano inteiro aquela comunidade se dedicando, procurando saber toda a história, correndo atrás de alegorias, de mínimos detalhes. E você pegar o samba enredo, tem toda aquela coisa que o Adoniran falava, né? Nós vai, nós horta, né? Aquela coisa bem típica. E você vê a comunidade cantando aquele samba enredo, a escolha do samba enredo foi uma coisa que a gente ficou com o coração apertado, porque tinham muitos sambas bons. Eles se comprometeram, a partir do momento que a gente falou que a Rosa de Ouro ia homenagear o grupo, eles se sentiram muito gratificados, eles participaram do ensaio, eles vinham aqui, conversavam com a gente. Eu acho que os Demônios ocupam um nicho hoje, que é um nicho quase folclorizado de uma música, de uma memória paulistana. Então eles tocam no Bar Brahma, em que vão paulistanos um pouco mais velhos e turistas vão assistir aquilo. E eles fazem muito bem esse papel de representar ali a memória de algo que passou. O Bar Brahma, durante os 11 anos que nós ficamos lá, para nós foi uma vitrine espetacular, né? Com tudo aquilo que a gente pôde mostrar da tão longa carreira de 70 anos dos Demônios da Garoa. Em 11 anos a gente fez 1000 coisas lá dentro. As pessoas chegavam no Bar Brahma, faziam um tour pelo centro à noite, subiam no Terraço Itália, tomavam um drink no Terraço Itália para certificação do Luzes da cidade, né? Ver São Paulo de cima iluminado, e voltavam para o Bar Brahma e curtiam o show do Demônios da Garoa. 94, o Demônios da Garoa entra para o Guinness como o grupo vocal mais antigo da Sul-América. É muito gratificante, de repente, alguém chegar para você e falar, ó, você é um recorde. Isso dá uma dimensão, digamos assim, um mérito aos Demônios da Garoa, que é um mérito muito grande dentro do contexto da música paulistana. Eles passaram e transitaram por 70 anos da música brasileira. Eles construíram um estilo com a Adoniran Barbosa, um estilo muito especial e único de fazer música. Se eles pararem de cantar esse estilo do Barbosa, morre o conjunto. Eu acho que eles querem manter o sucesso com os sucessos antigos. Mas eles não estão errados. O que acontece é que eles não dão chance para compositor que não esteja no rol deles. São um conjunto que impulsiona o Adoniran como compositor, são um conjunto também que se beneficia desse impulso, desse grande compositor do Adoniran, né? Então eu acho que aí tem uma química mesmo, né? Você tem uma química de intérprete, compositor, de uma química musical ali que é mais do que simplesmente cada uma das partes, né? Então os Demônios não seriam os Demônios sem as composições do Adoniran, e as composições do Adoniran com certeza não fariam o mesmo sucesso sem a intervenção dos Demônios da Garoa
Para mim, assim, eu sou o mais novinho, mas antes do grupo eu presenciei algumas emoções também. E uma das que me veio na cabeça agora foi o momento em que o Seu Querer, que é uma música, um dos sucessos mais atuais que o grupo gravou em 94, atingiu os primeiros lugares nas rádios FMs de São Paulo e do Rio de Janeiro, enfim, do Brasil inteiro. E que eu vi o Meu Vou Chorar, né? De estar ouvindo uma música completamente diferente do Adoniran Barbosa, e a gente estava lá escutando a música. Para mim foi em 62, quando eu tinha 20 dias de conjunto, né? Eu quase não sabia letra nenhuma, né? Então eu tive em viagem para o Uruguai com o conjunto, né? E foi a primeira vez que eu chorei no palco, né? Porque eu vi o sucesso da Iracema, lá era uma coisa fora do comum, sabe? Fazer um show no Teatro Municipal, né? E foi muito legal, foi emocionante mesmo. Minha esposa estava, minha esposa também ficou emocionada. E eu confesso que chorei um pouco. Foi muito bacana, o povo aplaudindo. Ganhamos a coroa do Rei Majestade, ganhamos Roquete Pinto, Chico Viola, prêmio Sharp de música, prêmio Ari Barroso, somos aí Chave de São Paulo, 700 diplomas que nós já recebemos, tá? Comendador, somos todos comendadores. Tudo que eu faço hoje, tudo para mim é Demônios da Garoa. A gente pretende continuar essa história aí, cada vez com um ponto marcando, com alguma conquista, com algum momento especial, até os 100 anos, e depois dos 100 a gente vai pensar mais para frente ainda. Ser Demônios da Garoa é ser uma lenda viva da música popular brasileira. Zé Fini. Excelente o documentário, não é não, Romo? É, muito bom. Rebeca, para quem está fazendo TCC, tanto no jornalismo como rádio e TV, quais as dicas que vocês passam para eles? Quais os passos a seguir? Olha, você precisa, desde o começo, todo mundo está no mesmo pé. Fala, olha, a gente tem um compromisso de entregar um TCC excelente. Então, cada um tem um talento, vamos dividir isso daqui e fazer organizado, né? Você, Thaís, um ponto fundamental que o aluno não pode esquecer, senão ele vai acabar perdendo um pouco isso. Olha, eu acho que ele tem que respeitar o grupo que ele está inserido, assim. Ninguém manda mais do que ninguém, mas é muito importante que você saiba ouvir o seu colega. Por exemplo, eu tenho essa ideia, mas o seu colega fala assim, ela não é tão útil assim para a produção. Escuta, respeita. Pode ser melhor ainda, ele pode complementar com algumas ideias também. Eu acho que a lição básica é respeitar o seu grupo, porque óbvio que vocês vão brigar durante todo o processo. Todo. Você vai falar que quer um plano X, ele vai falar que é um plano Y, ou que ele quer o áudio X do entrevistado. Mas senta e conversa, vê o que é melhor para o grupo, porque senão vai ser uma arranca-rabo sem fim. Assim. Olha, muito bom, parabéns pelo trabalho, obrigado pela entrevista, sucesso. Muito obrigado. Vocês querem deixar algum contato, algum Facebook? Primeiro eu queria agradecer ao meu grupo, que é a Daniele Andrade, Domitila Gonzalez, Regiane Santos, que não estão aqui, mas que foram fundamental para o sucesso do documentário. E a nossa orientadora também, Eliane Basso, que não tem como, ela que foi a nossa chave para... E no YouTube, o documentário está completo lá, chama Demônios da Garoa, Samba de Gaiato, e lá tem os contatos de todo mundo. Legal. Muito obrigada. Obrigada. E se você gostou e quiser participar, escreva para espacouniversitario@câmara.sp.gov.br com o link do seu trabalho. E olha, não esqueça de curtir nossa página no Facebook. Até a próxima. Até a próxima.